Mamãe, boa noite. Mamãe, cadê você? Boa noite, mamãe. Boa noite. Mamãe, boa noite. Ufa, dormiu. Oi, esse é o Pandemães, nosso papo semanal sobre maternidade. E eu sou Fernanda Cressoni, cantora, jornalista e mãe da Cecília. Que tal se a gente conversar um pouquinho? Boa noite para você que está ouvindo agora. Bom dia, boa tarde para você que vai ouvir depois. Esse é o Pandemães, nossa conversa semanal sobre maternidade. Hoje, em tempos de pandemia, mas sempre em tempos de pandemônio. E a nossa convidada de hoje é a Aninha, Anelisa. Oi, Aninha, tudo bem? Oi, Fê, tudo bem? E você? Bem também, bom falar contigo. A Aninha é gerente de marketing, tem 36 anos, é mãe da Cacá, de 7. Ela é de Botucatu e mora em São Paulo já há bastante tempo. E também, recentemente, teve uma experiência fora do país com a família, ficou 6 meses morando na Itália. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas eu quero começar, Aninha, te perguntando como é que estão as coisas aí com vocês nesse momento, né, de pandemia, escola, trabalho, tá tudo bem com vocês? Conta um pouquinho. Oi, Fê, obrigada pelo convite. É sempre um prazer conversar com você. Ah, Então, a gente tá se reinventando, eu diria. Ficar em casa para mim nunca foi um problema. Eu adoro ficar em casa, mas eu acho que toda essa tensão que envolve a pandemia deixa a coisa um pouco mais pesada, né? Então, recentemente eu trouxe minha mãe para ficar comigo. A minha mãe mora sozinha, então eu falei: não, uhum. mãe, vem ficar comigo. Então estamos aqui em casa, eu, meu marido, o Paixão, a Cacá e minha mãe. E a nossa cachorra de 15 anos, que não está entendendo nada o que essa galera toda em casa o O tempo que está inteiro. acontecendo? O que está acontecendo? Então, às vezes eu vejo que ela está até meio perdida aqui dentro do apartamento. Então, a gente tá se reinventando, o, enfim, né? Escola, trabalho o dia inteiro. Por incrível que pareça, a gente passa a trabalhar mais, né? Você acha que você vai fazer um monte de coisa dentro de casa e acaba que a gente não tem tempo para fazer quase nada. E é um Então, home office com muito mais gente em casa, né? Também você imagino que já fazia home office, trabalhava nesse esquema já há algum tempo, mas é diferente com todo mundo perto e com a Cacá, enfim, tendo a coisa do homeschooling também, se dividindo, né, entre os seus momentos de trabalho e aí, em algum momento dando suporte para ela. Isso rola também? rola. Ela tá no homeschooling, né? O que você falou é bem isso mesmo. A gente sempre trabalhou de casa. Home office para mim sempre foi uma realidade. O meu marido, ele trabalha também muito em casa, então para a gente isso não é um problema. Para Ana Clara não é nenhuma novidade chegar e ver que eu estou em reunião, então ela já dá aquela olhadinha para ver se tem vídeo aberto. Mas o homeschooling pega, assim, porque a gente tem que parar. É um momento que para ela é muito difícil, né? Porque sempre foi, escola sempre foi lá, presencial, nunca teve que estudar no computador, nada. Então, assim, cada semana a gente vê que é um passo dado. Então, primeiro é se adaptar, depois é ver a professora todo dia no computador. Ela tem Uhum. aula ao vivo, não são aulas gravadas, então é aula ao vivo. É professora Ah, que pedindo legal. para os alunos, é super legal, mas assim, a professora pedindo para os alunos fecharem o microfone, é aquela criança que hoje quer contar uma história, aí eu Uhum. percebo que a Ana Clara sempre quer contar alguma coisa. Então, assim, cada semana é uma evolução, né? E as crianças também estão muito sozinhas em casa, então esse momento, imagino que para elas é onde elas vão dividir ali, né, e conversar com alguém fora do ambiente da família. Eu tenho conversado com outras mães e amigas que estão nesse momento, é que a Cecília tem 4 anos, né, ela não tem homeschooling, não é uma coisa que a gente está vivendo no momento, porque é uma fase pré-escolar. Então, a gente não tem essa dificuldade. Eu faço minha programação de atividades aqui com ela, tenho amigas pedagogas que estão me ajudando a fazer coisas desse tipo, mas não é nada assim, né? Não é uma programação mesmo didática da escola. Imagino que deva ser muito mais difícil, né? Quando tem dúvida. É muito difícil
E para a escola também porque para a escola também é uma novidade. A Ana Clara estuda em uma escola que já tem faculdade, então eles foram muito rápidos Uhum. em propor uma solução, mas para eles também é uma novidade, eles também estão se adaptando. Então começou em um sistema, mudou para outro, agora ficou meio a meio, porque eles viram o que funcionou em um sistema, o que funcionou em outro, e essa ansiedade das crianças em verem os amigos. A Ana Clara tem a melhor amiga dela desde que ela começou na escola com 1 ano e pouco, e é uma família que está sempre muito próxima da gente. Elas Que estudaram juntas no ano legal. passado, esse ano elas não estão estudando juntas, mas elas têm essa ligação, e Uhum. elas não estão podendo se ver. E aí outro dia a Ana Clara entrou no meu quarto de manhã, ela acordou chorando e falou: eu lembrei da Manu, e começou a chorar. Ai, Assim, tadinha. e hoje elas estavam conversando, a gente mora a 6 quarteirões no máximo, e Uhum. as duas conversando, e ela falou, a Ana Clara perguntou, tá frio aí? Ela respondeu, tá, aqui tá chovendo. E aí eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Elas moram muito perto, não tem como estar uma temperatura aqui, uma temperatura lá, sabe? A Então, distância aumentou muito, né? A gente a entende. dist... Exato, exato, é uma loucura. A gente está muito perto ao mesmo tempo, e observar isso pelo olhar da criança, né? Quando ela te fala isso chorando, como é que você não chora também, né? Como é que você não fala, meu Deus, Você você tem razão, eu também queria, né, ver meus amigos e sair. Até uma coisa que você disse, que eu sempre gostei de ficar em casa e tal. Eu sou o oposto, eu adoro sair, adoro passear. E o Tom, né, que é meu marido, ele é o contrário, ele é super caseiro, e assim, ele tá com muito mais dificuldade do que eu. Eu tô me adaptando, trabalhando de casa e tal. Ele fica numa angústia. Porque, é, por quê? Porque não pode. Né? É é, simplesmente isso, é a castração, é simplesmente o risco. E quando sai tenso, vou no mercado, eu tenho que me paramentar e colocar não sei o quê. Quem é que sai aí na sua casa para fazer as coisas? Você ou seu marido? Ou meu sua mãe, né? marido. Coitada, sua mãe não, né? Não, minha mãe não. A minha mãe não tá no grupo de risco ainda, ela Ah, tem tá. 59 anos, mas Uhum. ela também fica aqui comigo, a gente é sempre ele que sai. Ele é muito objetivo, então para ir no supermercado ele vai, compra o que tem que comprar, volta. Eu sou muito mais assim de passeio, então vou no supermercado, olho uma coisa, olho outra. Então a gente definiu que Não ele dá, faz né? isso. Mas assim, o cenário de guerra que a gente tem que fazer quando volta, então é passar álcool em tudo, ou lavar o que dá para lavar, o que não dá para lavar tem que passar álcool, o que não dá para passar álcool nem lavar, põe no sol. É, É terrível. é um estresse, né? E Cada quando vez que resolve vai pedir sair. alguma coisa fora? Nossa, Você pensa 10 mil vezes, né? Primeiro, ai meu Deus, será que eu peço ou não? Não, eu vou fazer, eu vou cozinhar. Não, não vai dar tempo de cozinhar. Ah, tá bom, vou pedir. Mas aí chega, você faz a mesma coisa, né? faz. Tem que É pensar em terrível. tudo. Aonde passou, o que pode estar contaminado, o que não pode. Eu brinco que eu sou a garota produto de limpeza no spray. Vou jogando tudo por onde Dona passa o Neura, negócio. É. a louca do álcool em gel. A Você louca do falou, álcool em gel. e você estava falando né, desse sentimento da Cacá, de saudade dos amigos e tal, não sei o quê. A relação de vocês, assim, você sente que alguma coisa mudou nesse sentido, ou no comportamento dela? Porque aqui eu sinto muito isso com a Cecília, até dividindo também um pouquinho contigo, assim, Uhum. ela se desculpa muito de tudo, assim, tudo que acontece, ai mamãe, desculpa, ai mamãe, desculpa. Eu não sei, eu tenho pesquisado, conversado com algumas pessoas, e é uma coisa, é fato, né, que a criança começa a ver uma situação ali de tensão, a tendência é ela achar que em algum momento ela fez alguma coisa, ou é culpa dela, né, ou ver os pais ali preocupados o tempo todo, e isso eu sinto aqui, óbvio que vou tentando amenizar, e, né, a gente tenta ficar tranquilo, alguns dias não assistir telejornal para não se estressar, é, mas É. é inevitável, né? Todo mundo tá tenso nesse momento. E ela super sente. E a reação dela é essa. Ai, fica, né, se desculpando. E super mais carinhosa, mais próxima, né? Sentindo falta, quer ligar para as pessoas, para as avós o tempo todo. Você sente isso com ela também? Como é que tá a relação dela com vocês e com as outras pessoas?
Ela mudou algumas coisas. Acho que é bem parecido, talvez, comportamentos diferentes, mas, por exemplo, uma coisa que ela tem feito muito mais do que ela já fazia. Bom, são filhas únicas, né? Filhas únicas, Uhum, elas têm nossa atenção o tempo inteiro. A Ana Clara vinha assim, chega uma idade que elas começam a ficar um pouco mais sensíveis ao ambiente, ter mais medo, tal. Então ela já vinha num processo de passar muito para nossa cama de uhum, madrugada. Ela sempre dormiu na cama dela, assim, desde que ela chegou da maternidade, ela foi pro berço, então ela sempre teve a cama dela. Com 2, 3 anos, eu punha ela na cama e falava boa noite, filha, virava de costas, ela dormia sozinha. Então, e de um tempo para cá, ela passa para minha cama. Com uhum, a vinda da minha mãe para minha casa, eu achei que isso ia diminuir, porque as duas estão dormindo no mesmo quarto. E não, ela, uhum. ela passou. A minha mãe fala que às vezes ela acorda de madrugada e minha mãe fala: Não, fica deitada aí, Cacá, na sua caminha. Não, não, hoje eu vou passar lá, vou dormir com a minha mãe e com meu pai. E aí ela Vou vai para passar minha lá, é cama. ótimo. Vou passar lá para a cama deles e tal. E ela vai para nossa cama. E normalmente quando ela tem companhia no quarto, ela não faz isso. Então quando tem alguma Uhum. amiga ou vem alguém dormir aqui em casa, ela não faz isso. E ela tem feito. E outra coisa também, ela quer adormecer na minha cama. Ela deita na minha cama para dormir. Ela fala: Não, depois você me leva para minha cama. Mas ela quer adormecer na minha cama. Aqui Na também nossa, tá. né? Uhum. É meio que uma insegurança mesmo, né? Eu acho que aumenta em todo mundo e a criança vai demonstrando de outras formas. Mas Porque não sei. assim, a gente não tem segurança do que está acontecendo, né? Então você imagina para eles o que eles sentem. A gente não E sabe. por mais que Você a não... gente tente passar isso, né, de alguma forma, falar, não, fica tranquilo, tá tudo bem, não sei o quê. A gente fala, mas sabendo que não é bem assim, né? Enfim, é Exato. difícil Então, passar um sentimento que a gente não tem. isso que você falou, assim, jornal, a gente não assiste. As poucas vezes que a gente ligou o jornal, a gente percebeu assim, ela ouvia uma notícia, ela já levantava o radarzinho e vinha, o que ele tá falando aí e tal. Então é uma Uhum, coisa que a gente não faz, então a gente também não assiste jornal, a gente não fala em números, né? Porque os números uhum, dessa pandemia são um pouco assustadores, você falar em 600 pessoas mortas por dia, uhum, são números que a gente não fala em casa, porque aham. realmente, para eles são como esponjinhas, né? É. Mas de certa forma a gente precisa também ter um equilíbrio entre a criança estar ciente do que está acontecendo e até para tomar cuidado, enfim, para entender o que está rolando ao redor dela, por que, que ela não sai, enfim, explicar de uma forma, mas sem deixar a criança assim extremamente insegura e falar disso, e falar de números, e falar, né, de coisas terríveis que estão Exato. acontecendo. Como encontrar esse equilíbrio, né, para ter esse tipo de conversa com a criança? Até porque eles estão sendo privados de tudo, né? De contato Uhum, com os tios. Ela tem, né? Eu tenho minha irmã e meu cunhado que são médicos. Ela está completamente privada de vê-los porque eles trabalham com isso, né? Então uhum, tem a minha irmã, que é a madrinha dela, que mora também muito perto de casa, tá grávida, tem uma filhinha de 2 anos, que as duas são super próximas, ela também tá privada de vê-los. uhum. Então a gente tem que explicar. Então a minha explicação sempre foi assim: é um bichinho, um vírus que entra e aí ele ataca o nosso pulmão, que para ela também é super fácil, porque ela sofre de asma, né? Então, explicar a questão da Uhum, respiração, do pulmão. E o exército, né? Cada pessoa tem um exército diferente, o exército dela é muito forte, então se o bichinho entrar nela não vai fazer nada, mas se entrar na vovó, né? Nos uhum. avós que são mais idosos, que ela não está vendo, isso tem um outro impacto, porque o exército deles já não é tão forte. Então, eu sempre tento levar nesse lado. Mas, Mas e explicando realmente, né, com a é, racionalidade, óbvio que uma coisa lúdica para ela entender, mas não deixar de falar também, né, não alienar a criança, porque realmente ela está sendo privada de tudo, precisa entender por quê. Para ela tem que fazer sentido, né, tudo isso, não Eu só, tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu sou uma pessoa meio direta, sabe? Nas uhum, coisas que eu falo. Eu percebi que eu mudei isso.
Então eu sempre fui muito, muito direta, assim, aquela coisa de, estamos indo no shopping, correu, olha, filha, tem pessoas más que não são, Uhum. né? Eu sempre fui assim, muito direta, sempre batendo a real com ela, mas eu acho que nesse caso a gente no começo eu estava mais solta, deixava Uhum. saber, falava, mas de um tempo para cá, assim, são quase 2 meses, né, Fê? A gente preso dentro Uhum. de casa, então Sim. a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, que as crianças são muito sensíveis. Então eu comecei a mudar o tom da conversa, não dá para ser tão papo reto assim nesse momento. É. Não, e assim, ser leve já é algo que para as crianças é difícil, né? É pesado. Falar Uhum. só contar isso, né? De que é algo que você não pode abraçar as pessoas, não pode sair na rua, né? Já é uma coisa difícil. Se você for dar mais detalhes ainda, realmente, para uma criança é até desnecessário mesmo, né? Eu fico pensando até na volta, sabe? Porque o que a gente tem visto, o que a gente tem lido, a volta para a escola vai ser assim: as crianças vão ter que estar 1 metro uma da outra. Uhum. E eu já estou pensando, Máscara e gente, tudo. máscara, não vai. Como que as nossas crianças, né? Completamente Uhum. brasileiras, a gente que se É, abraça, a gente que abraço, gosta desse calor beijo, não sei o quê. humano. Como é que eu vou falar Uhum. para minha filha, viu? Você vai encontrar sua amiga e você não vai abraçar ela? A gente Sim, estava é uma conversando loucura. sobre isso outro dia, assim, que realmente, como vai ser diferente a infância delas, né, das crianças hoje, do que foi a nossa, né? E, assim, drasticamente, né? É uma coisa que Sim, realmente a gente vai ter que primeiro digerir para conseguir ajudar as crianças a entenderem, porque vai ser muito fora do que a gente já viveu, assim. é, Mas exatamente. vamos lá, né? Somos Vamos mães, lá. então. Bom, É, é difícil, né? É um cenário complicado. Até a ideia de fazer o podcast veio um pouco disso, porque a gente vai conversando, a gente vai vendo como as outras mães também estão encarando tudo isso. E, enfim, conversar é sempre importante. Nesse período, ainda mais, porque né, é só assim, né? Só telefone, Skype, videochamada. É, então é importante a gente compartilhar, porque são muitas experiências parecidas, né? Então acho que é válido para todas as mães que ouvirem, enfim, dividirem isso com a gente, pensar juntas em como a gente vai ser melhor e como a gente vai ajudar, de alguma forma, as crianças a passarem por tudo isso também, né? com o mínimo de trauma possível, né? Pois é. Se isso for possível. Bom, falando então um pouquinho dos pandemônios agora, a gente falou bastante de pandemia. Vamos falar de maternidade como um todo, né? E quando eu conversei com a minha mãe no primeiro episódio, a gente falou muito de Tô doida pra, expectativa. pra ouvir esse. Ah, é muito bom, você vai adorar. É, a gente falou muito de expectativa versus realidade, né, na maternidade. E assim, Aham, eu já te conheço há bastante tempo, eu cantei no seu casamento, há uhum, X anos atrás, que a gente não precisa dizer quando. E eu sei que vocês planejaram muita coisa, né? E as coisas uhum. foram caminhando dentro do planejamento de vocês. Mesmo assim, existe uma expectativa, realidade diferente na sua maternidade ou não? Foi tudo da maneira que vocês planejaram, como você esperava? Conta um pouquinho disso pra gente. Fê, bom, eu falo que eu sou uma pessoa que eu vivo, eu tenho meu planejamento, mas ao mesmo tempo eu sou muito flexível, né? Então eu vou planejando, deu certo, deu, não deu certo, vamos para lá. A gente vai falar um pouco sobre a minha ida, né, para a Itália depois. Uhum, A gente é muito assim, deu, vamos aqui, não deu, vamos lá. Eu não sou uma pessoa de grandes expectativas, então eu nunca tive a expectativa da maternidade, aquela coisa mágica de olhar e falar, nossa, agora eu sou uma nova pessoa. Para mim, não, eu uhum. continuei a mesma pessoa, agora eu tenho uma filha que vai se encaixar na minha vida e a gente vai seguir viagem, né, nessa grande loucura que é a vida. Uhum. Não fui essa pessoa assim que fez grandes planos, né? Putz, tenho que fazer o quarto dela, vou lá, compro o quarto, faço. Nossa, Aham. preciso.
Nossa, precisa fazer um enxoval. Nossa, o que eu preciso para um enxoval? Eu lembro que uma semana antes eu estava sentada com a minha irmã, assim, olhando para minha cômoda, cheio de roupa. Aí eu peguei aquela lista imensa de maternidade, tipo, uma semana antes dela nascer. E eu Oh, comecei meu a Deus. chorar. Eu falei, eu não tenho 6 bores brancos. Tipo, porque meu, que loucura que é isso que as pessoas fazem, Aham. né? Tipo, aquela coisa. Você Então, tem que fazer isso, você tem que desse jeito, daquele jeito. você tem que um monte de coisa, e na verdade, gente, isso é tudo muito simples, né? Eu Então, me essa acho que identifico foi. muito com o seu jeito de pensar, assim, em relação à vida, né? E principalmente nesse sentido. Mas você acha que isso te ajudou a lidar com a realidade? Não criar essa expectativa toda em torno da maternidade, que vai ser algo que vai mudar a sua vida e blá blá blá. De repente, para você, a realidade foi uma coisa que até te acalentou mais do que te decepcionou? Eu acho que sim, porque assim, você trabalha assim, 5 meses depois tem que voltar para a realidade do mercado de trabalho. E se você tem toda essa expectativa, é, é muito mais sofrido. Então, acho que eu sofri bem menos. Aquela coisa de voltar para o trabalho. Eu lembro que quando eu voltei, eu falei, nossa, eu voltei a ser uma pessoa. Voltei para a empresa, fiz minha unha, que eu não fazia, né, há 5 Aham. meses. Então, eu acho que sim, acho que esse meu jeito E a gente, inclusive, me. se encontrou, né? No meu período de volta ao trabalho, acho que você já tinha passado por isso há um tempinho, mas quando eu estava voltando para o mercado, a gente se encontrou e falou bastante sobre isso, né? Foi super legal. Eu acho que você falou uma coisa, a gente tem muito a ver nesse ponto, assim, a gente tem essa praticidade da vida. Eu acho que eu separo muito o meu papel de mãe, o meu papel de Ana na vida. A Ana Clara era criada para o mundo. Eu sei que daqui, às vezes, se você pensar, é uma loucura. Ela tem 7 anos. Em 10, 11 anos, ela está na faculdade. Eu casei há 10 anos atrás. Você não queria falar, eu falei. Ai, meu Deus. Eu casei há 10 anos atrás. 10, 11 anos é uma coisa que passa assim muito rápido. É. Então eu não posso criar minha filha achando, né, ou o meu mundo achando que eu sou só a mãe da Ana Clara e tal. Então eu não sou essa pessoa. Uhum. Até porque a Eu. gente não é uma coisa só, né? A gente não é só mãe, Exato. ou só profissional, ou só artista, ou, né? A gente Uhum. tem que lembrar disso, né? E é importante É. porque tem muita essa expectativa em torno da maternidade, em torno da amamentação, né? Em torno de todo esse processo, e que principalmente no puerpério é muito doloroso, né? É muito assim, é uma adaptação para a gente brutal do corpo, da rotina, do tempo que vai, nosso tempo todo vai para a criança, né, para acompanhar esse processo, para entender o que é aquele serzinho ali, né? Então, se você já tem antes uma expectativa de que vai ser tudo lindo, tudo mágico e se depara depois com a realidade, eu acho que o choque é muito maior mesmo. Eu lembro que quando a Ana Clara nasceu, eu não tinha nem pediatra, né? E aí eu tenho uma amiga que também é muito parecida com a gente, inclusive ela chama Fernanda. E eu falei, Fê, eu não tenho pediatra. Ela, não, peraí. Pegou o telefone, ligou pro pediatra dela na maternidade. Conseguiu. A Ana Clara nasceu domingo, eu saí quarta-feira. Conseguiu uma consulta sexta-feira para você. Eu falei, beleza. A Ana Clara nasceu, tava um calor, ela nasceu já 2 de dezembro, um calor sim, muito quente. Ela Uhum. saiu da maternidade, sabe aquelas roupinhas que as pessoas falam? Sai de Nossa, vermelho, com põe a mantinha, o amarelo, cobertor com a enrolado e mantinha, não sei o quê. nada, foi tudo para mala. Ela saiu de body, com a perna de fora e uma meia, porque pé de criança esfria muito rápido, né? Mas era Então um foi dos assim. 6 bores brancos que você comprou? Não, não, eu já tinha usado 6 body. Não, nem comprei, né? Minha irmã falou que eu tava louca, ela ri de mim até hoje. Era o body combinando com o macacão vermelho, que era para a saída, para dar saúde para a criança. O macacão de linho, obviamente, foi para a mala, e ela saiu só com o body branco com a rendinha vermelha na gola. E aí eu fui na sexta-feira no pediatra e tal, seguia, né, o mesmo calor, e ela
coloquei a mesma roupa, um body, aí era um body colorida, porque eu já não estava mais na maternidade, não precisava ser branco, né? Um body colorido, meia. Cheguei lá, ele falou: Nossa, parabéns, é a primeira mãe que traz a criança vestida adequadamente para a temperatura que está lá, mesmo a sua filha tendo 7 dias. Aí eu falei para ele, viu, e a chupeta? Ele falou, o quê? Quer chupeta? Peraí, abriu a chupeta do pacote, ele tinha lá numa gaveta cheia de chupeta, pegou, claro, uma chupeta nova, abriu e enfiou na boca da menina. Eu falei, tá, mas não tem que ferver? Ele, não, a chupeta ficou aqui dentro, você acha que dentro do pacote, o que vai ter dentro do pacote da chupeta? E aí, depois do episódio da chupeta, ele, né, passaram-se os meses, ele sempre muito tranquilo. É, eu falei, viu, eu vou voltar a trabalhar. Ele, tá bom, legal. Aí então, introdução alimentar. Ele, não, mês que vem a gente fala disso. Imagina, essa menina engorda pra caramba, né? Eu dava, assim, eu era 100%, é, o tempo inteiro era livre demanda, né? Livre demanda, ela Entendi. Aham. mamava o dia inteiro aquela criança. Ele falou: Você acha que eu vou tirar ela do peito? Do jeito que ela engorda? Então, eu fiz a introdução alimentar para ela praticamente no final de semana para voltar a trabalhar segunda-feira. Sim, Entendi. uma loucura. E eu vivi bem com isso, Você sabe? Foi amamentou o tranquilo. máximo possível para em 2 dias ali tentar se adaptar. E aí, claro, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, Uhum. né? Não é que eu deixei ela com a minha mãe. Então, assim, não existe pessoa que a gente confie mais no mundo que a própria mãe, né? Então, eu deixei minha Uhum. filha com a minha mãe e eu pude voltar tranquila a trabalhar. E minha mãe me ajudou super nesse processo da introdução alimentar dela. Uhum. O nosso processo com a Cecília foi assim, ela também teve. Eu voltei a trabalhar, ela tinha 5 meses, e aí ela ficava em casa com o Tom, que é o pai, né, no caso. Porque ele Aham. trabalhava em casa, enfim, a gente é músico também, ele trabalhava mais à noite, a gente meio que dividia os horários. Mas a introdução alimentar foi realmente o que fez a gente procurar a escolinha, a creche, porque foi muito difícil pra gente. A gente, assim, tinha, né? Agora a gente tá melhorando, mas péssimos hábitos alimentares, assim, super da noite, Uhum. acordava tarde. Então, assim, para ela foi melhor esse processo, a gente ter tido o apoio e ajuda de creche, escolinha, até porque a gente também estava trabalhando o dia todo. Então, isso ajudou bastante a gente. A Cacá não foi para a escolinha logo cedo, né? Ela ficou com a sua mãe. Não, ela ficou com a minha mãe e quando ela tinha 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio, aí eu coloquei ela na escolinha, porque também, né, não dava para minha Uhum, mãe segurar esse rojão sozinha. Foi uma época que eu trabalhava bastante e aí a gente uhum. optou em colocá-la na escolinha, que foi ótimo também. Uhum. Acho E que antes da gente falar da ida de vocês para a Itália, você falou, casei há 10 anos, tal. É, a gente falando de relações longas e planejamento, a gente pensar em ter filho e tal, numa relação que é estável, muita coisa muda, né? uhum. Como foi isso para vocês, que já tinham uma relação longa, estável, essa adaptação a mais uma pessoa, né? Que é o que você falou, vai ser mais uma pessoa que vai estar com a gente, vai caminhar com a gente. Para vocês, como casal, assim, conta algumas coisas que vocês fizeram que de repente foi importante, porque eu costumo dizer isso também, assim, que um filho muda muita coisa no dia a dia de uma família, né? E de duas Uhum. pessoas que vivem juntas. E, ao mesmo tempo, essas duas pessoas passam por tantas coisas juntas que elas podem ter um desgaste muito maior, mas, ao mesmo tempo, ficar muito mais próximas. Né? Então, como fazer para não ser desgaste, para que realmente isso fortaleça uma relação? Não que ter filho vai fortalecer alguma relação, mas, digo, passar por isso juntos de uma maneira que seja saudável. Eu acho que a gente, eu já falei isso para você, a gente teve essa postura de incluir a Ana Clara na nossa vida, né? Então, a gente mudou poucas coisas por conta dela. A gente continuou a nossa vida a dois, então isso é uma coisa importante. A gente sempre tentou sair nós dois, a gente sempre manteve alguns programas só nós dois e Uhum, outros com ela. A gente sempre faz uma viagem, nem que seja assim aqui perto de São Paulo, deixa ela na casa da minha irmã, deixa ela
na casa da minha mãe. De novo, eu tenho essa rede de apoio bem forte. Uhum. E isso é uma coisa que já vem de família. Minha mãe também teve isso. Minha Família mãe grande, né? sempre família grande. Minha mãe tinha 7 irmãos, eu tenho quase 20 primos, só de primeiro grau, né? Nós somos em. Então, a gente sempre teve essa coisa da família muito próxima, todo mundo se ajudar. A Ana Uhum. Clara tinha 6 meses, a gente tinha um casamento em Goiânia, ela ainda amamentava, só que eu ia um dia e voltar no outro, eu já conseguia tirar leite, e minha mãe falou, não filha, vai, para ela não ter esse desgaste da viagem, por causa do ouvido e tal. Então eu fui, Uhum. deixei a primeira vez que a Ana Clara dormiu com a minha mãe sozinha, sem eu estar junto, ela tinha 6 meses. E foi bem isso, Uhum. eu dei mamar, entrei no avião, deixei leite para 24 horas, no dia seguinte eu estava de volta, cheguei já, né, dando mamar de Uhum. novo. Então, eu sempre tive essa tranquilidade em fazer esse tipo de coisa. É, sempre viajamos tranquilamente com ela também, com ela, Uhum. viagens longas, viagens curtas, isso nunca foi um problema. Então, acho que a gente teve essa opção, a gente incluiu ela na nossa vida e ao mesmo tempo a gente manteve a unidade ali, ou unidade, sei lá, né? Como a gente manteve o casal, Vocês não se as coisas. tornaram só o pai e a mãe da Cacá, vocês Não, mantiveram, né, o casal Ana e Paixão, é, mantiveram a é, paixão da relação. Desculpa, eu não podia deixar de fazer esse não trocadilho com o podia nome do deixar seu passar marido. essa. A, e é engraçado porque às Hum. vezes ela quer, ela adora ir para casa das tias, né? Ficar só com a minha Uhum. mãe. Então às vezes ela fala: Mamãe, acho que hoje você tá precisando ficar com o papai, hein? O que você acha de vocês irem jantar? Que E ela dá legal. ideias para ela poder ir Uhum. para casa da tia, da madrinha ou da avó, ou dormir na casa de alguma amiga. Então ela fala: Acho que hoje vocês estão precisando sair. Vão no Que cinema. bonitinho. Ela mesma já dá as ideias dela E para. é legal, porque ela percebe que é importante mesmo, né? Que, não, que vocês têm uma relação que é de vocês, não é uma criança que fica ali insegura também com a relação dos pais, independente de serem casados ou não, né? Mas ela percebe que existe ali uma relação, não só de pai e mãe, né? Exato, exato. A gente nunca, um pacto que a gente tem, assim, que nunca foi um pacto, né? A gente nunca falou, mas um nunca desautoriza o outro. Então, Uhum, se ela vem falar, ah, papai não deixou tal coisa. Não, peraí que eu preciso ver com ele o que, que aconteceu, que tá uhum. pegando aí, sabe? Então, é uma outra coisa que a gente sempre fez também. Então, nunca um desautoriza o outro, porque eu acho que isso desgasta muito a relação, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. E A gente envolve a tenta. criança nesse desgaste também, né? Porque aí a criança fica ali no meio, não entende nada e, ai meu Deus, para quem eu pergunto? Ah, se um falar que sim e o outro falar que não, eu vou pro que falou sim e acabou, né? Fica confuso mesmo para a criança isso. É engraçado, porque às vezes um olha pro outro assim, sabe, sem ela perceber e fala, pega leve, quando sempre tem um que tá mais bravo, né, com alguma situação. Aham. Então a gente já olha, né, tipo, pega leve que não é para tanto, mas nunca desautorizar o outro. Aqui geralmente sou eu, A a mais mais brava. brava. Eu É. também. Aqui também, Fê. Mas eu acho que não sei se é mais brava ou se é, sei lá, a gente se preocupa com algumas coisas que às vezes passa batido para eles, assim, eu acho, né? Para a gente as coisas têm um significado às vezes muito maior e às vezes muito maior do que é realmente. Sim, Às vezes você sim. tem uma situação ali que, meu Deus, você já imagina, se eu não ensinar isso agora, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Você está o tempo todo pensando que você precisa ensinar alguma coisa, né? Uma É, cobrança ali o tempo todo de você ser o exemplo, de você ensinar, e às vezes fala, não, quer riscar uma parede? Peraí que eu vou pegar uma parede aqui que eu vou escolher para você rabiscar. Vai ser essa aqui, vamos lá. Né? E Ontem mesmo a Ana Clara precisava fazer um vídeo lá para mandar para aula de educação física e tinha que fazer alguma brincadeira dentro de casa. E aí é sempre assim, elas nunca quer fazer o que você fala para fazer. Aí uma hora eu falei, Ana Clara, pega uma canetinha, faz uma amarelinha, porque não tinha giz, né? Ela queria fazer uma amarelinha, não tinha giz. Tem um giz em casa. Pega uma canetinha e faz aí na cozinha, no chão, só testa para ver se eu consigo tirar com álcool. Aí no fim não quis, fez um vídeo de brincando de casinha, mas é bem isso, tipo, então vai, faz logo o faz negócio. aí, vai, tudo bem.
Depois a Elas gente vão. vê o que a gente faz. Bom, fala um pouquinho então pra gente da sua saída do país, o que vocês, qual foi a ideia de vocês, se vocês estavam pensando em novos desafios profissionais, ou se teve alguma coisa a ver também com a sua maternidade, em que isso te influenciou, né, para essa decisão de sair do país e tentar uma vida fora? A gente sempre teve vontade, né, de ter uma experiência fora. O Paixão, ele é advogado, então a vida dele acabou sempre sendo no Brasil. Advogado é uma coisa muito varia muito, né, de um país para o outro. Mas mesmo assim ele sempre teve vontade de ter uma experiência fora. E aí culminou com uma época que a empresa que eu trabalhava não estava tava com muitas mudanças, e eu achei que era a hora da gente nós, né, achamos que era a hora da gente tentar alguma coisa fora e conhecer uma cultura nova. Então a gente aproveitou, foi para a Itália, que é o país, né, sei lá, não sei te dizer, mas dos nossos antepassados, os nossos Uhum. avós, né, vieram de lá. Então a gente foi, aproveitou para conhecer um país diferente, para regularizar a nossa documentação. Vocês ficaram E 6 meses lá, né? a gente ficou 6 meses. Ficamos O 6 plano meses. A era gente ficar foi. mais ou menos? Ou não O tinha muito plano, assim? plano, né? Não tinha muito plano. O plano Vamos lá, foi. vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. E acabou que a gente ficou numa cidade incrível. Assim, a Itália é um país incrível. Ele é super, ao mesmo tempo que ele é super burocrata, a gente descobre de onde vem toda a burocracia brasileira. É um país lindo, que você come bem, que você vive bem. As pessoas lá, eu costumo dizer que aqui a gente vive para trabalhar, lá eles trabalham para viver. O italiano é um povo que sabe viver. E foi assim uma experiência muito legal de família. Eu trabalhei muito tempo em empresa, eu não tinha tempo para nada, então os meus primeiros anos como mãe, eu sempre fui aquela mãe que viajava, que chegava atrasada para pegar a filha, tal. Então foi um tempo que eu tirei para ficar com ela. Uhum. Ela pôde ir na escola, teve o contato com uma outra língua, com uma outra cultura. Ela tinha quantos Então, anos quando vocês estavam lá? ela Foi ano passado, não? tinha 5 Acho que anos, ela tinha 5, né? Pensando que foi, 5. acho que ano passado ou retrasado. O ano retrasado, é. 5. E, e aí foi isso, foi um tempo, a gente fala que foi um momento assim, um sabático de família. Não Entendi. foi nada do que a gente esperava profissionalmente, não tinha como. A gente não arrumou nada lá para a gente trabalhar, a gente foi com uma reserva para passar um tempo. E aí o Paixão, ele conseguiu, né, manter todos os clientes dele aqui, trabalhando à distância. Foi uma experiência incrível. É engraçado, né, você pensar nisso hoje. Ele continua fazendo a mesma coisa, mas naquela época a gente ficou um pouco assustado. Será que as pessoas vão aceitar? E aceitaram super bem. Entendi. Ele brinca que era ótimo porque a gente acordava 5 horas mais cedo, então ele conseguia adiantar toda a vida dele. Quando os clientes dele começavam a ligar, a querer falar, ele já tinha adiantado Eu tinha tudo, feito então tudo. tinha Aham. feito tudo. Então foi muito legal, assim, a gente como família. Ficamos só nós três. Saí E do acho que uma Brasil. descoberta disso, né? De você, como são vocês três, só os três, né? Como você falou, a família é Isso. muito grande, muita gente, sempre, o tempo todo. De repente, esse período vocês puderam também se descobrir como família, enfim, ficar mais juntos mesmo, fortaleceu a família de vocês, assim, isso é legal. Foi muito legal. Foi uma experiência assim que qualquer pessoa que vier me perguntar, eu falo, olha, acho que vale a pena, vale a Mas não pena. foi por conta da sua maternidade, assim, foi algo que já era um plano seu e que, ou não, teve alguma coisa que o fato de ser mãe te ajudou, te Não, não, impulsionou, ou não, não. nada a ver.
Não, nada a ver. Aliás, se fosse pensar por esse lado, a Ana Clara é super ligada na família, nos amigos, eu não teria ido. Ela foi E a chorando. volta? A volta foi a questão profissional também? Ou ela também teve um peso? Tipo, ah, não, tenho saudade da minha avó e não se adaptou muito bem, enfim, Eu acho teve que foi alguma coisa assim? foi uma soma de tudo, né? Ela queria muito voltar. A gente percebeu que profissionalmente não ia dar para ir muito para frente. Uhum, Então a gente decidiu voltar. Tudo se encaixou perfeitamente, da mesma forma que se encaixou perfeitamente para a gente ir, se encaixou perfeitamente para a gente voltar. A gente tem muito essa coisa uhum. Aí você já de. voltou trabalhando aqui de novo, né? Eu cheguei aqui em 10 dias, menos de 10 dias eu já estava trabalhando. Que Então, legal. e a gente tem uma coisa muito de ver os sinais e a gente mostra muito isso para Ana Clara também, né? Uhum. Então, E puxando um pouco esse gancho, você sempre, né, desde o início, teve esse conflito de conciliar vida profissional corporativa, né, sua carreira, enfim, com o momento mãe. Depois desses 6 meses que você teve de experiência super próxima com ela e tal, como foi voltar para isso, assim? E o que você faz hoje, de repente, que é diferente? Ou o que você aprendeu com tudo isso, né, em relação a conciliar sua maternidade com a sua vida profissional? eu tenho sorte de sempre ter trabalhado em empresas que me davam liberdade, né, para acompanhar na Clara. Acho que é uma coisa que a gente acaba priorizando muito, né? Eu trabalho com pessoas que valorizam muito a família. Uhum, Então, na empresa que eu trabalho hoje, eles sempre falam que first things first, né? As primeiras coisas uhum, em primeiro lugar. E a uhum, família para eles está em primeiro lugar. Então, acho que isso é muito legal. Então, hoje eu não tenho mais problema em falar, "Ai, olha, ela tem pediatra, tudo bem se eu faltar uhum. dessa reunião?" Que bom. E também eu vou ter a tranquilidade, se for uma reunião que realmente for importante, eu vou ter a tranquilidade de falar, filha, olha, a mamãe não vai poder ir no médico com você, porque eu tenho uma reunião Eu acho que a realmente gente importante. vai alcançando esse equilíbrio, né, aos poucos. A gente Exato. também vai percebendo, porque como eu falei, eu me identifico muito com o seu jeito, com o que você está falando, e eu vejo que são fases da nossa maternidade também, né? Que no começo, passando o puerpério, você tá naquele desespero, meu Deus, eu quero virar gente de novo. Então você vai para o Isso. trabalho como se não houvesse amanhã, e vai à reunião, eu vou na reunião, ai, não, eu vou para o Aham. projeto, eu vou. Você quer muito, porque realmente é muito complicado, né, esse momento. É. Vai passando o tempo e a criança também vai crescendo, você vai conhecendo melhor o seu filho, convivendo, né? Essa fase que você passou com ela, 4, 5 anos, gente, é uma delícia. Eu tô nesse sabático agora, eu não sei quanto tempo vai durar, porque eu também saí do mundo corporativo, enfim, fui fazer outras coisas. A gente tinha essa ida também para Portugal, planejada, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, acabou não dando certo, mas assim, eu também estou nesse momento, buscando projetos ou coisas ou atividades que eu consiga realmente conciliar mais e ter mais esse tempo com ela, porque a gente vai percebendo que isso é muito valioso, né? E como você Sim. falou, 10 anos passa muito rápido. Daqui a pouco ela está lá na Passa. faculdade fazendo outras coisas e a gente perdeu muito mais do que deveria, né? Sei lá, do que a Eu gente acho que a sente que gente. poderia. Eu sempre brinco que quando a gente sai da maternidade, a gente sai com um bebê num braço e uma sacola de culpa na outra. Porque as pessoas, elas têm essa tendência em colocar culpa, 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 e a gente sai culpada, né? A criança Uhum. fica assada, você fala, ai meu Deus, não lavei a criança. Ela chora e você dá uma mamadeira, ela mama, você fala, nossa, eu não alimentei minha filha. Então, assim, a gente é cercado de muita culpa. Então, o que eu Uhum. tento, pelo menos, não, parece que é super fácil, né? Tudo que eu falo até parece que meu dia a dia é super tranquilo. Mas o que É. eu tento é minimizar as minhas culpas, né? Porque Uhum. realmente é uma loucura, assim. E ser a mãe possível, né, também, E e ser a achar mãe que possível. Eu brinquei, outro dia eu estava conversando com uma super amiga também, e ela me mandou e falou: Ai, Ana, não sei o que eu faço, porque minha filha não sai. Também é uma amiga dessa desde pequenininha da Ana Clara, as duas também são super amigas, e ela falou: ela não sai do computador e do celular. Eu falei para ela, amiga, deixa eu te falar uma coisa.
maternidade perfeita está interrompida aqui na minha casa. Eu só vou voltar à programação normal depois da pandemia. Sim. Porque se a gente for seguir na culpa, tipo, a criança não tá comendo direito, não tá fazendo exercício, não tá demais no tablet, a gente vai pirar. Sim, a Então- gente tá fora, né? Total, assim, a gente não tá comendo direito, a gente tá dormindo direito, não tá fazendo nada direito. Exato. Então, a gente já sai com essa sacola, e nesse momento, se a gente for continuar carregando, realmente a gente a gente vai enfiando coisa, né? Ao invés de a gente tirar dessa sacola, a gente vai colocando mais culpa, sempre. Ai, meu Deus, coronavírus, o que eu fiz para isso acontecer, gente? Calma aí. Ai, Aninha, olha, eu estou adorando a nossa conversa. Estamos caminhando já para encerrar, né, o episódio de hoje. Pois é. Mas antes da gente ir para o encerramento, de fazer a última pergunta, eu queria te falar que, assim, no primeiro episódio, eu cantei uma música no final, homenageando a minha mãe e tal. E aí eu gostei da ideia, né? Já juntando as duas coisas, sou jornalista, sou cantora, sou mãe, tô fazendo as 3 coisas ali ao mesmo tempo. Então, só para te avisar que no final do episódio, depois da nossa conversa, eu também vou fazer isso. Vou cantar uma música para você, né, em sua homenagem. Você pode pedir, ou eu posso escolher, mas eu já tenho uma em mente já. Se você eu não sou tiver nenhuma péssima para essas sugestão... coisas. Eu quero a sua sugestão. Então tá bom. Eu falo que se um dia eu for naquele programa se um dia eu for dar aquelas entrevistas tipo Marília Gabriela, sabe? Fala uma palavra, uma cor, um não sei o quê. Eu não sei nada, porque eu não consigo pensar em nada. Não sei, Bom, não sei. Então eu vou encerrar com uma pergunta Marília Gabriela para você. Mas essa eu acho que você vai saber. Assim, para a gente encerrar mesmo, enfim, para todo mundo que está ouvindo, a gente dividir isso e ir aprendendo umas com as outras. Na sua jornada da maternidade até o momento, o que você acha que foi um dos maiores aprendizados? Eu acho que foi essa questão da culpa que eu falei agora no final. Você tentar minimizar as culpas que a gente sente. E como fazer isso? Ai, Fê, não tem uma fórmula, né? Mas eu acho que é relaxar. É analisar realmente isso é tão importante quanto eu estou fazendo. Então, acho que é isso. É você tentar minimizar as culpas que você sente. Terapia, né? Ajuda também bastante. Terapia é ótimo. Terapia é bom. Ai, amiga, adorei nossa conversa. Tem alguma consideração final? Alguma coisa que você queira dividir com a gente? Gostou de participar? Foi maravilhoso. É sempre uma delícia conversar com você. A gente sempre, né, se diverte. Longas caminhadas aí. Foi muito bom. Obrigada pelo convite, Fê. Imagina. Vamos fazer isso mais vezes, então. Vamos. Por favor, me convide sempre. Pode deixar. Um beijão, viu? Beijo, tô doida pra saber a música que você escolheu. Fica ouvindo aí. Tá bom, um beijo, querida. Valeu, pessoal, um beijão e até o próximo episódio. A Aninha me pediu pra escolher, mas acho que no fundo ela já sabia. A música que eu vou cantar foi a que eu cantei pra ela no dia do casamento dela. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo sol, se hoje o sol sair, ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, desse dia branco, se branco ele for, esse canto, esse tanto, esse tão grande amor, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Pandemães é um podcast produzido, editado e dirigido por Pedro Zaluba e Mauro Malatesta, do Estúdio Labituca.
Pauta e locução, Fernanda Cressoni. E a gente pode continuar nossa conversa no Instagram. Segue lá, @pandemães.